Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu, mais uma vez, aqui, a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra, vou estar compartilhando mais um enigma da Bíblia com vocês hoje. Esse enigma, eu, assim, fiquei muito curiosa referente a esse assunto, né? E eu consegui a resposta que eu precisava referente a esse assunto. E o nosso assunto hoje vai ser Salomão e a Rainha de Sabá. Aqui na Bíblia, a gente vai estar usando a Bíblia, né, como resposta para o nosso comentário de hoje, né? E aí, no livro de 2 Crônicas, capítulo 9, diz assim: Eu ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas e com muito grande comitiva de camelos carregando especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. Ela veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu todas as suas questões. Não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa edificada, e as iguarias da casa, e o assentar de seus servos, o estar dos seus criadores, e as vestes deles, os seus copeiros, e as vestes dele, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como que fora de si. Então disse ao rei: Era verdade as palavras que ouvi na minha terra acerca de teus feitos e da sua sabedoria. Porém, não cria naquelas palavras, até que vim os meus olhos e o viram. Na verdade, não me disseram a metade da grandeza da sua sabedoria, sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurado os teus homens e bem-aventurado os teus servos, e estão sempre diante de ti e ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se alegrou de ti para te colocar no trono como rei para o Senhor teu Deus, porque Deus ama a Israel para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituí rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas, e nunca houve especiarias tão boas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira e sândalo e pedras preciosas. E da madeira de sândalo o rei fez baluastre para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também as harpas, os alaúdes para os cantores, quais nunca dantes viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra e os seus servos. E o peso de ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos. Então aqui vai começar a nossa história. Então Salomão, ele era filho de Davi e ele tinha recebido uma promessa de Deus que ele governaria Israel, né? E Salomão, ele pede sabedoria para Deus e Deus dá sabedoria a Salomão. E Salomão, numa determinada fase da vida dele, ele tinha percorrido a fama que ele era um homem muito sábio, que ele agia com muita sabedoria. E a rainha de Sabá foi fazer uma visita para Salomão. E ela não foi fazer uma visita em vão, né? Ela foi fazer uma visita a Salomão e ela, além de testar para ver se Salomão realmente era um homem com toda aquela sabedoria que ela tinha ouvido a fama dele, ela ainda traz muitos presentes, né? Ela traz especiarias, ela traz sabores, ela traz ouro, prata, madeira, pedras preciosas. Então ela era uma mulher muito rica na terra da onde ela vinha.
E nesse período que Salomão esteve com a rainha de Sabá, conta aqui na Bíblia, a gente lê aqui a partir do verso, deixa eu ver aqui, do verso 2, que a rainha de Sabá, ela desvendou os mistérios do coração de Salomão. Então ela tinha um espírito de adivinhação e aquilo envolveu muito Salomão, a ponto de ela fazer alguns pedidos a Salomão. O Salomão concedeu os pedidos que ela tinha feito e por ela ter concedido, eles acabam coabitando um com o outro. E Salomão muda totalmente o perfil que ele tinha como um homem sábio. E Salomão ele acaba como um velho louco andando em cemitérios. É isso que a gente conhece sobre a história de Salomão. E o que a gente, como é que se fala, tem aí de dúvida, né? Quem era esta mulher, a rainha de Sabá? E a rainha de Sabá, a gente vai ver em alguns momentos na Bíblia falando sobre. Eu encontrei 2 bruxos na Bíblia. O primeiro bruxo que a gente encontra na Bíblia é Golias, que antes dele lutar contra Davi, ele amaldiçoou Davi. Isso é uma coisa muito pertinente aos bruxos, né? Ele era um homem muito grande, muito alto, e ele usava escudos e armaduras, e ele amaldiçoou Davi antes dele entrar numa guerra com ele. E Davi diz para ele a seguinte frase: por que você me xinga como se fosse um cão? Eu vou nessa luta contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E aí ele joga uma pedra na cabeça desse incircunciso e arranca depois a cabeça dele quando ele cai, né? E ele vence aquela batalha. E nesse momento, aqui está a rainha de Sabá como a segunda bruxa da Bíblia, né? E ela veio visitar Salomão e ela veio com muitos presentes. Ela veio aqui não só fazer uma visita inútil, ela veio aqui para que ela pudesse provar que não há homem sábio diante de Deus, que a única sabedoria perfeita é a sabedoria de Deus. E aí, nesse momento, ela rouba toda aquela sabedoria. Ela não rouba a sabedoria, ela torna Salomão um homem comum, porque ele cai, né, como um homem de Deus, né? Daí para frente ele acaba tendo mais de 1000 mulheres e o reinado de Salomão já não tem mais a presença do Deus Altíssimo e Deus ele se ira muito com Salomão, inclusive ele divide o reino de Salomão em 11 partes. E daí a gente conhece um pouquinho a história quando a gente conhece a Bíblia. Nessa história é muito interessante que a rainha de Sabá, ela veio enchendo os olhos de Salomão. Ela traz muito dinheiro, muita especiaria, muito sabor, muitos experimentos, contanto que eles dizem assim que nunca se ouve sabores como aquele que ela traz para o reino, né? Então ela não só enche os olhos de Salomão, como ela traz muitos sabores e muitos experimentos, né? E depois disso, Salomão ele se torna um velho louco e ele, assim, tudo que a gente sabe sobre Salomão é que tudo que se conhece sobre alquimia, sobre todas as outras religiões místicas que tem um princípio aí de Salomão. Então a sabedoria dele foi usada para lidar com espíritos, né? E por isso que quando Jesus ele ele expulsa demônios, né? Alguns dos sacerdotes dizem que ele está expulsando o sacerdote por Beuzebu. E Jesus, ele do nada, ele diz assim, ele diz a seguinte frase: a rainha do sul, ela veio visitar Salomão e eis aqui alguém que é maior que Salomão. Então ele está dizendo assim: eu não me contaminei com as coisas desse mundo como Salomão. E um reino dividido ele não subsiste em si mesmo. Então, assim, para quem aí também tinha a mesma dúvida que eu, qual era o mistério e por que o peso de ouro que a rainha de Sabá traz para Salomão é de 663, 666, porque ela era uma bruxa, ela tinha que ter sinais de que algo impuro tinha nela, e por isso que ela deixa esse rastro, e ela prova que não existe homem na terra que tenha uma sabedoria superior à sabedoria de Deus. Então essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês, né? Então assim, a gente precisa ficar muito atento, porque aquela mulher ela tinha um espírito de revelação e ela tocou o coração de Salomão, e por isso que ele a recebeu e por isso que ela ficou ali introduzindo demônios no reinado de Salomão e ele se perdeu, né, por tanta loucura que ele cometeu depois da presença da rainha de Sabá. Então, esse é a revelação que eu gostaria de deixar com vocês. Leiam lá o livro de 2 Crônicas, né, que Salomão ele era uma promessa de Davi,
né, para o reino de Israel. E a loucura dele, ela se consuma em ele experimentar sabores que ele não deveria, dar ouvidos a quem ele não deveria e receber, né, uma porção de ouro de quem ele não deveria, né? O dinheiro, ele foi o norte do reinado de Salomão. Então, assim, é por isso que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Será que a gente está deixando Deus usar a nossa vida como norte ou a gente está aí se deixando levar pelos nossos próprios desejos, né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês. Leiam lá o livro de 2 Crônicas para você conhecer essa história da visita aí da Rainha de Sabá no ministério de Salomão. E a paz seja com todos e até o próximo vídeo.